Aleluia. Pastor Renato, viu lá de Pernambuco, né, pastor? Vem pra cá, pastor. O obreiro chegou pra mim e fez a paz. Que unção é essa do pastor? Veja só o blazer do homem. Olha aí. O pastor Renato também, ele saiu da sua casa, né, para poder servir o corpo de Cristo em Maceió. Primeira vez não. Não, né? Já conhece a terra muito bem. Teve pela manhã, uma manhã muito, mas muito proveitosa, né, onde ele trouxe também um ensinamento. E eu creio que Deus continuará falando sobre a vida dele, né? Então que o Senhor venha guardar a sua casa, a sua entrada, a sua saída. Estenda a tua mão direita para cá, vamos orar pelo profeta de Deus. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esta oportunidade. Mais uma vez, teu filho estará, Deus, assumindo a tribuna. Ó Pai, que tudo que o Senhor tem para ser liberado nesta noite, e o Senhor venha utilizar o teu filho de uma maneira muito especial. Pai, que o Senhor venha guardar seu ministério e tudo aquilo que leva o teu nome, Senhor. O nome do Senhor venha a ser glorificado. Ó Deus, que nós possamos ser sensíveis à voz do teu Espírito Santo. Que nós possamos ser sensíveis, Senhor, à direção que o Senhor tem para nos dar nesta noite. E assim, mais uma vez nós queremos sentir o teu toque e não voltar para o nosso lar da maneira que nós chegamos aqui, mas sim, de uma maneira muito diferente. Porque a tua palavra, ela nos conforta, a tua palavra, ela nos liberta. E a tua palavra, Senhor, nos dá direção. Porque o salmista Davi falou: lâmpada para nossos pés é a tua palavra e luz para nossos caminhos. Então nós queremos desta tua palavra, Senhor. Então, mais uma vez, utiliza do teu filho para a glória do teu nome. A igreja concorda dizendo: Eterno. Por gentileza, abra sua Bíblia, livro Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Que alegria poder estar com vocês nesta noite. Tivemos uma manhã muito produtiva na presença de Deus e ser recebido por vocês com tanto carinho e com tanta honra desde manhã. Ao chegar nesse lugar e encontrar pessoas que amam a Jesus como eu amo a Jesus, e o anelo e o desejo da sua presença, isso muito alegra o nosso coração. O Peniel eu já acompanho já há muitos anos e sei que esse lugar é lugar da habitação da graça de Deus. E nesta graça eu venho com uma palavra de Deus lá de Recife para entregar ao seu coração. Quero louvar muito a Deus pela vida do apóstolo Ítalo, pela vida da bispa, toda a sua família, os irmãos que têm nos recebido com muito amor. Estive conhecendo a família hoje, um casal muito abençoado, o nosso querido José e a sua esposa. Faça assim com a mão, por favor. Deus continue abençoando vocês muito. Peço desculpas. Quando terminar o culto, a gente vai estar retornando para Recife. Queria muito ficar mais para a gente compartilhar das coisas do reino. Mas amanhã cedo temos compromisso lá em Pernambuco. Atos capítulo 16, por favor. Enquanto você localiza o texto, eu quero dizer o prazer que tenho hoje, porque minha esposa está comigo e nós estamos completando 18 anos juntos. E é muito bom estar com ela. Ela está aqui. É minha princesa. Eu já viajei muito o Brasil e às vezes, muitas vezes, por questão de possibilidades, eu me vi sem a minha esposa. Eu lembro de uma viagem que eu fiz a Camboriú e depois a São Paulo. Foi a viagem mais longa que eu fiz, 18 dias eu passei fora de casa. E foi uma tortura para mim. Estava ali pregando o evangelho, ganhando vidas para o Senhor, mas com uma saudade tão grande. Eu não sei como é que os caminhoneiros aguentam passar todo dia longe de casa. E quando a minha esposa está comigo, e os meus filhos também, nós temos 4 filhos abençoados. E vocês irão conhecer toda a minha família. Diga amém. Atos capítulo 16, o verso 6. Louvo muito a Deus pela vida de todos os pastores,
pastores, todos os obreiros que desde cedo têm nos recebido com carinho. Essa equipe da mídia, né, que é tão abençoada, colocaram uma foto minha lá, pentecostal. Que foto foi aquela, irmão? Que foto linda. Vocês são tops mesmo. Aleluia. Capítulo 16, o verso 6. Você encontrou? Diga amém, por favor. E passando pela Frígia, província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, em tentativa de ir para Betinia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Lícia, desceram a Troade. Olha o verso 9, o que diz. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. O verso 10. E logo, depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Amém. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos é conhecido como a coluna central bíblica. Diz o mestre que se existisse Atos dos Apóstolos e Apocalipse, seria o suficiente para entendermos o propósito, o projeto e a obra de Deus. Atos dos Apóstolos é o livro da obra missionária, da manifestação do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, que também é conhecido como Atos do Espírito Santo, são os atos e as obras do Senhor Jesus, em manifestação de uma promessa que Ele fez. Um outro Consolador estaria conosco para nos orientar, nos guiar, nos ensinar este caminho tão peculiar que é o caminho do Evangelho de Cristo Jesus. Se fôssemos tematizar a Bíblia, o tema da Bíblia seria o livro da redenção do homem, dividido, acredito que em 5 partes. A primeira parte, que é o Antigo Testamento, que simboliza assim a preparação da obra do Redentor, como se fosse uma terra sendo arada para receber a maior semente de todas elas, a semente da mulher. Segunda parte da Bíblia, baseado neste tema redenção, a manifestação da obra do Redentor, os 4 evangelhos. É quando a profecia se cumpre, o Redentor vem, cresce, nasce em Belém, cresce em Nazaré e se apresenta no Jordão. A terceira parte da Bíblia é exatamente a coluna central bíblica, Atos dos Apóstolos. Não foi uma coincidência de Lucas haver escrito este livro, sendo ele moço de Paulo, e começou o seu ministério através das dores deste apóstolo, deste homem que foi chamado por Jesus enquanto perseguia a igreja que Jesus ama. A quarta parte da Bíblia é as cartas que os apóstolos escreveram, e é a explicação: por quê, para quê, como será a segunda vinda do Senhor. E concluindo no livro que é tão profundo, o Apocalipse é a quinta parte da Bíblia, a consumação dos fatos, a maior profecia de todas elas. Os profetas antigos profetizaram Jesus, Jesus veio, Jesus profetizou os apóstolos e os apóstolos vieram. A igreja chegou através da profecia dos apóstolos, do martírio dos apóstolos, das dores dos apóstolos. Jesus fundou a igreja no Calvário, mas deixou bem claro que os apóstolos pagariam um alto preço por ela. E a igreja, nós temos a maior incumbência de todas. Qual, pastor? De profetizarmos, de pregarmos,
sobre a volta do Senhor Jesus. E vai se cumprir. Eu não sei se você acredita. Eu não sei se você crê. E ao soar da última trombeta, nós seremos arrebatados. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, que vivemos para Ele, na presença dEle, no caminho dEle, seremos juntamente arrebatados. E viveremos com o Senhor para sempre. Isso deveria alegrar muito o seu coração. Porque embora temos aqui uma vida que muitas vezes de tanta provação, mas somos servos do Senhor. Estamos aqui em graça, com saúde, caminhando. Uma guerra aqui, outra ali, resolve um problema aqui, aparece dois ali. Mas o Senhor é a nossa força. Dizendo isso para você, eu quero dizer, nesta parte introdutória, que a nossa casa, queridos, não é aqui. Há um lugar preparado para nós. Desapegue-se das coisas daqui. Há uma casa eterna para você. Ruas de ouro. Hein? Não são as ruas de Recife cheias de buraco. Não são as ruas de Maceió. E não é só em Recife aqui, nos 10 estados do Brasil, que eu tenho ido pregar o Evangelho. É o mesmo problema. Mas lá as ruas são de ouro e de cristais. Lá não terá essa luz. Alguém precisa ligar o disjuntor, a força. A face do Senhor será o suficiente para clarear tudo. E não haverá noite lá, nem choro e nem dor. Ande, porque todas essas coisas passaram. Há um lugar para nós preparado. E se você quiser, você vai ter que ser fiel até o fim. Em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Trata-se acerca da segunda viagem missionária do apóstolo chamado de Paulo. O apóstolo Paulo tem o ministério pautado exatamente na obra do Senhor Jesus e do seu Evangelho. O único que pediu para uma igreja o imitar na Bíblia, como se fosse um protótipo de uma representação máxima do Senhor Jesus e do seu reino enquanto estava na terra. E escreveu este tratado diante de tantas traduções, pergaminhos que foram protegidos. Ficou escrito, ele dizendo: sejais, pois, os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. A sua vida foi pautada neste chamado, neste tratado, que é a pregação do Evangelho. É uma chance de vivermos para Deus com a intensidade de sermos um canal usado por Ele na terra. Mesmo sendo fraco, pecadores que nós somos, imperfeitos, temos uma opinião para tudo e para todos. E mesmo assim, com sua infinita bondade e misericórdia, somos um canal de Deus na terra. É como se fosse uma tomada ligada, sabe, na energia. Estava muito bom. Se puder voltar esse retorno, eu agradeço. E somos este canal do Senhor, mesmo sem entender, mesmo sem merecer, mesmo sem perceber, mas o Senhor nos escolheu para este tratado. E deveríamos nesta noite dar júbilos de glórias para Ele. Não só aqui, mas no nosso lar, no trabalho, aonde estivermos. Porque a vida de Paulo, escute isso, denota e mostra para nós este projeto daquilo que Deus tem para nós, para mim e para você. É um tratado, é uma história, sabe?
E você, às vezes, quer pegar um atalho para não fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Você prefere ir por um caminho mais longo e doloroso. São as suas escolhas. Ele já tentou te usar, já tentou te honrar, já tentou se utilizar da sua vida. Mas você disse, não, Senhor, ainda não é o tempo. Eu vou dar mais um tempo. A grande dificuldade é que na minha frente tem exatamente um relógio ali em cima. E é chamado de tempo cronos, a cronologia, o tempo do homem, aqui na Terra. Segundos, minutos e horas. Deus tem um relógio que é chamado de Kairos. Irmãos, se vivermos nesse tempo deste relógio, certamente alcançaremos todas as promessas que o Senhor nos fez. Basta querer. É uma decisão. É uma atitude que eu preciso tomar de viver para e neste tempo, chamado de tempo de Deus. Fácil, não é. Agradável, também não é. Quem é que quer esperar? Quem é que quer ser paciente ao ponto de ver alguém, às vezes, passar na sua frente e você fazer uma avaliação entre você e a pessoa dizer, rapaz, mas eu fiz muito mais do que ela. Eu semeei muito mais do que ela. Ela está colhendo mais do que eu. Isso não quer dizer que Deus esqueceu de você. Você está no Kairos de Deus? Escute isso aqui. O que o texto desta noite nos apresenta é isso. É um apóstolo que foi chamado, escolhido e separado pelo Senhor, que teve visões espirituais durante 3 dias. Estava ele na casa de Judas, na rua chamada Direita. E quando Ananias chegou para dizer para ele o que o Senhor disse, vai e avisa para ele, ora por ele, porque este é um vaso escolhido para mim. Pergunte para seu irmão, Deus escolheu você? Você tem convicção disso? Ou você está apenas vivendo a aventura aqui? Porque se Deus te escolheu, meu irmão, não tem nada que vai parar você. Não tem nada que vai deter. Como diz os nossos queridos irmãos da Assembleia de Deus, ninguém detém. É obra santa. Ninguém vai parar o seu propósito e o seu chamado. Ainda que doa, mas valerá a pena por causa do propósito que Deus tem com a sua vida. Pastor, mas está doendo, e não é pouco, é muito. Quem foi que deu a informação a você que seria só de vitória, de glória em glória, e tudo certo? Quando a Bíblia diz vitória em vitórias, é vitórias e vitórias, glórias e glórias sobre as suas dores. Elas serão inevitáveis. Quando Jesus percebeu que os discípulos estavam pensando que o ministério era um doce, ele disse, o mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. A gente lê esse texto e não se atém a ele, porque a garantia máxima da humanidade é a salvação, irmãos. É só você ler a parábola do rico e Lázaro. O rico tinha tudo, Lázaro não tinha nada. E quando ambos alcançaram o lugar da estadia eterna, o próprio Jesus disse a parábola e fez a analogia dela, dizendo, e aí, qual o melhor lugar para viver eternamente? O que eu quero dizer para você nesta noite é que mesmo sendo chamados e escolhidos, viveremos estas dores. Ele vai passar cerca de 13 a 17 anos. É um período longo para quem ainda não viveu as experiências sobrenaturais. A igreja primitiva estava passando por um processo de crise terrível. Herodes estava perseguindo a igreja. Ele não suportou o crescimento da igreja, a amplitude daquela igreja. Prendeu a Pedro, matou Tiago a fio da espada,
E a igreja voltou para o caminho da oração, né? Atos capítulo 12. Só que Paulo aparece em Atos 9 e depois desaparece. E literalmente, quando Barnabé o toma, aquele levita, e diz assim: eu preciso te apresentar à igreja. Só que a fama que ele tinha, daquele aluno que cresceu aos pés de Gamaliel, era fama de perseguidor, massacrador daquela igreja. Então, quando Barnabé o levou, fecharam as portas para ele. Mas, irmãos, Deus não falha na sua escolha. Deveria ter dado um glória aí forte. Porque no capítulo 9, uma porta se fecha para ele. Mas no capítulo de número 13, uma porta se abre para ele. No capítulo 9, os homens disseram não para ele. Mas no capítulo de número 13, o Espírito Santo disse sim para ele. No capítulo de número 9, os homens não deram oportunidade para ele. Mas no capítulo de número 13, o Espírito entrou e disse: separai-vos para mim a Barnabé e a Saulo para uma obra que eu tenho chamado. O que adianta travar, fechar a porta? É um tempo, irmãos, Deus vai abrir. Meu Deus, eu vou falar de novo para ver se você acorda. A porta fechada diante de você é apenas um período de tempo. Deus abrirá. Efatá. Deus abrirá. A primeira viagem missionária não poderia ser diferente. Tudo que você semear, isso certamente você colherá. Barnabé pegou Saulo, ofertou em sua vida, conduzindo até os apóstolos, foi rejeitado. Não dá. É um infiltrado, aqui não entra. Tudo bem. Jesus viu a atitude de Barnabé e disse: a sua ação, o seu ato, vai gerar em você a participação de um tratado poderoso. Você será o levita da primeira viagem do meu pregador. Irmãos, todo pregador, todo pastor sonha quando encontra um levita que é crente. É o sonho dele. Quando encontra um cantor crente, um músico crente, um tangedor crente, alguém que esteja ao seu lado crente. Barnabé, crente. Fez a primeira viagem missionária com Paulo. Na segunda viagem missionária houve aquele desentendimento, porque Barnabé queria levar João Marcos. Era uma questão de um irmão olhar para o outro e dizer assim: rapaz, a mãe dele fez um favor para a igreja. E é o tempo da colheita. Só que, queridos, não sou eu que determina o tempo da sua colheita. Você pegou isso ou não? Quem determina o tempo da tua colheita é Deus. Escute. Barnabé tentou fazer este intermédio para poder colocar João Marcos. A mãe dele, Maria, abriu a porta da sua casa, desde os dias do pastor Pedro, do apóstolo. A igreja foi lá, orou, entrou na casa dela. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, a casa da mulher ficou conhecida demais. A casa da oração, do culto, do poder, da glória, da honra. Aquele ambiente se tornou um ambiente de milagres. Só que o tempo da colheita de João Marcos era o tempo de Deus. Barnabé precisava entender isso. O tempo se passou. Paulo precisava exercer a sua missão. E o reino, queridos, é assim. Se você não quiser, vai ter alguém que quer. Alguém disse aleluia? Foi aqui, foi. Se você não quiser, vai ter alguém preparado para ir. A proposta foi lançada. O apóstolo te convidou. A bispa te chamou. Mas se você não quiser, faz lembrar de João capítulo 6, quando Jesus está no monte. Jesus atraiu aquela multidão porque sabia do que eles precisavam. Quando Jesus quer atrair a gente para a presença dele, ele já vai deixar garantido aquilo que a gente necessita. Está lá em João 6. Você vai fazer aí no mar de Tiberíades, é lugar de descanso. Não, mas tem um monte. Atraiu a multidão para o monte. Olhou para a multidão, os discípulos preocupados.
Filipe, aonde compraremos pães para estes comerem? E Filipe disse, Senhor, se eu tivesse 200 dinheiros, não seria o bastante para esses comerem. Jesus não perguntou pela soma daquilo que ele tinha, apóstolo Ítalo. Jesus perguntou aonde tinha pães. Mas já que Filipe não quer a região geográfica da sua casa, escute, ele não quer. Então diga assim, se Filipe não quer, mais forte, se Filipe não quer, há um André que quer, preparado para ajudar na obra do Senhor. Aí André disse assim, apóstolo, Senhor, eu tenho aqui um rapaz, olha aqui, ó. Ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas André, boca de homem, disse, o que é isso para tantos? Aí Jesus, boca de Deus, olha a resposta dele. Me dá aqui, André. Os pães, os peixes. Realmente na tua mão é pouca coisa. Coloca nas minhas mãos. E erguendo aos céus, tendo dado graças, partiu. Pediu para os discípulos separar a multidão, em 50, sentado próximo àquela relva. Havia muita relva naquele lugar. Um restaurante foi montado no monte, provisório. Ô Senhor, mas a gente quer um milagre, Jesus, eu sei o que vocês precisam. Vocês andaram muito, senta aí. Tem pão e tem peixe, tem sanduíche para vocês. Então mesmo Barnabé querendo a ida de João Marcos, não era o tempo propício pelo Senhor para esta colheita. Quem é que vai, pastor? Quem quer e está preparado. Está aqui no texto. Paulo está pronto para a viagem e quer um cantor para o acompanhar. De repente vai passando um irmão chamado de Silas com um violão na lateral assim. Ei, irmão, vai para onde? Vou tocar ali no círculo de oração ali. Eu estou indo tocar no domingo pela manhã lá nos estudos das cartas. Apocalipse. Eu estou indo fazer uma viagem missionária. Quer ir comigo? Com o senhor, eu? Quero. Eles desceram para a região certa. Chegaram a Derbe e a Listra. Paulo teve este privilégio de conhecer um dos obreiros mais especiais que a Bíblia nos apresenta, chamado de Timóteo. Seu ministério é plausível. Todo obreiro deveria ler a sua biografia, o seu tratado, toda a sua história. Só que o propósito de Deus não era só aquilo ali. Escute, já vou concluir. Porque às vezes pensamos que o Senhor nos limitou a isso aqui. E Ele quer muito mais conosco. O que foi que aconteceu, pastor? Desceram para as regiões de Listra, de Derbe. Paulo foi pregar o evangelho. E o Espírito Santo disse, ei Paulo, pode parar. Eu já vi o Espírito Santo se utilizar de nós para pregarmos a palavra. Eu já vi Deus se utilizar da nossa vida para a gente avançar. Mas para a gente parar, irmãos, eu nunca vi. E aqui o Espírito Santo está dizendo para ele, apóstolo, ei Paulo, para! Quer deixar um pregador louco? Manda ele parar de pregar. Uma vez eu pregando dentro do ônibus, eu fiz um propósito 60 dias dentro do ônibus, pregando. Indo para o trabalho, levantava. E tinha dia que eu dizia assim, Senhor, se o Senhor quiser que eu pregue hoje, permita que uma mulher entre nesse ônibus, e dizia para ele as características. Parecia um doido, irmão. Você lembra do mordomo de Abraão, Eliezer? Que fez aquela aliança e aquela oração, anjo contra a Rebeca? Era eu. Mas se o Senhor quiser que eu pregue hoje, eu quero ver, tá vendo? Hoje não precisa mais disso, eu já entendi o meu chamado. Independente de qualquer coisa eu prego. Eu não vou perder tempo mais. E teve um dia que eu estava pregando, o dia era próximo ao Natal, e eu falava sobre o amor ágape, e dizia, tem homens que diz que ama a mulher somente no Natal. Eu dentro do ônibus pregando isso. Se levantou um camarada, grandão assim, feito o apóstolo Ítalo, um braço de policial, perna de jogador de futebol. Ei, rapaz, pare agora. E cadê a palavra sair, irmão? Esse baixinho, cabeça grande, barrigudo. Quando eu olhei para ele, eu olhei assim para ele, irmão.
Aí se levantou uma mulher daquela do Cocó. Braba não. Aquelas dirigentes de coração braba. Ei, deixa o pregador pregar. Aí eu disse agora. Quer arruinar a vida de alguém que ama Jesus? E peça dele falar do seu amor. Quando eu li isso aqui pela primeira vez, é sério. Sério, eu me intriguei comigo mesmo dizendo, o Espírito Santo calou o apóstolo de pregar a palavra naquela região da Ásia, naquele momento. Então Paulo disse, já entendi. O que é que você vai fazer? Eu já sei. O problema é o lugar, então eu vou mudar de lugar. Se o Espírito Santo não quer que eu pregue aqui, qual o problema? É o lugar. Aí já vai Paulo descer. Olha aqui o que está escrito, irmãos. E quando chegaram a Mísia, na tentativa de ir para Betinia, mas o Espírito de Jesus não permitiu que ele saísse do lugar, porque o problema não era o lugar. Qual era o problema, pastor? Ele. Tem alguém aí? Os irmãos já foram comer a pizza? Porque às vezes pensamos que o problema é o lugar, irmãos. Eu não suporto mais este lugar. Eu não aguento mais esse... Não, calma, escute. O problema não é o lugar. Porque servo do Senhor, serva do Senhor, cheios do Espírito Santo, aonde colocar, ele dá frutos. Fala para este crente aí, Eivas. Agita ele aí, vai. Que eu sei que Peniel é pentecostal até o tutano. Fala para este crente, o problema não está no lugar. Se tem algum problema aqui, pode ser você. Vai dizer não, né? Cadê os profetas de coragem? Cadê os vasos? Hein? Tá com medo, é? Tá com medo, é? Deus está dizendo na sua palavra: ei, Paulo, não é você que dirige a sua vida só porque você prega ou profetiza. Ainda sou eu que tenho controle da tua história. Quem trouxe glória para ele, abra a boca para o adorar nesta noite aqui, Peniel. Quer que eu leia de novo, irmão? Você quer que eu leia de novo? Hein? Quer mais uma chance? Eu vou ler mais uma chance. E passando pela região da Frígia e pela província da Galácia, grande, viu? Extensa, cheia de gente querendo ouvir o Evangelho, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Ele olhou para o cantor e disse: ei, Silas, está com violão aí, já está afinado? Eu tenho um plano. Diga para seu irmão, desfaça esses planos. Desfaça. Irmãos, eu estou pensando no livro. A temática será: salvação é sobre mim, o reino de Deus é sobre o próximo. Salvação é individual, é sobre mim. Eu preciso tomar os céus à força. Mas o reino de Deus é sobre o próximo. Olha a Bíblia. Tudo do reino sobre o próximo. Tudo do reino é sobre o próximo. Jesus disse: aquele que fizer alguma coisa por esses pequeninos, estarão fazendo por mim. Pronto, acabou. Aí a gente pensa que o reino de Deus é sobre nós. É sobre mim, não. A única coisa que é sobre mim é a salvação. Ela eu lutarei para obter, para ter. Mas o reino de Deus é sobre você. É sobre você, irmão. Paulo quer pregar, impedido. Se mover do lugar, impedido. Então aqui eu concluo já com muitas saudades de vocês. Olha o que está escrito, verso de número 9. E Paulo teve de noite, qual foi o horário da visão? Diga assim, à noite. Isso faz parecer que a tentativa de pregar ou de se mover para outro lugar foi durante o dia. Ele teve a visão à noite. E todo mundo sabe que noite normalmente é a hora de descansar, dormir. Menos o apóstolo Ítalo, que ele gosta de rodar de madrugada, à noite. Corre, vai para lá. Dormiu quando? Ele disse: eu vou dormir terça. Como assim, apóstolo? Tá na mesma pegada, é? Pronto, tá certinho. Eu não sei se é café, se ele toma, se é Red Bull. Eu não sei o que é, irmão.
É só oração. Aleluia. Escute. Mas de noite, quando ele parou, talvez o que você está precisando é isso. Minha bispa, parar. Eu preciso entender. Almoçando hoje com o apóstolo, ele soltou uma pérola que eu guardei no meu coração. Aleluia. Eu preciso ouvir a voz do Senhor para tomar uma decisão na minha vida. Eu preciso. E é o que você precisa. O Kamantashantia. O Espírito Santo vai tomar você esta noite. Ele vai tomar, na verdade, esta casa nesta noite. Escute. Quando ele parou para respirar, para descansar, o que na verdade Paulo estava precisando naquele dia não era pregar e nem se mover do lugar, era esperar e ouvir a voz do Senhor. Você está ansiosa? Ansioso? Pastor, eu estou louca para que chegue logo segunda-feira. Eu estou doido para que chegue segunda. Por quê? Você já sabe o que vai falar naquele lugar amanhã? Você já sabe como é que vai se portar lá? Já pediu a Deus a direção? Ande. Você já sabe o que vai fazer? Você tem convicção disso? Nós precisamos parar. Não de caminhar, mas parar para ouvir. O menino estava dormindo e a voz desceu no quarto. Samuel. E ele foi e disse: oi pai, o senhor está me chamando. E o sacerdote disse: não, volte a dormir. E mais uma vez a voz veio e disse: Samuel. E ele foi lá no pai, no sacerdote ali, e disse: pai, o senhor está me chamando. O sacerdote disse: não, vá dormir, rapaz. E mais uma vez a voz veio e disse: Samuel. E quando ele voltou no sacerdote, o sacerdote disse: olha, se a voz falar novamente, você apenas vai responder isso aqui: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Enquanto você não parar para ouvir a voz dele, a sua vida está muito corrida, né? É uma correria tremenda. E se brincar ainda, você quer mais alguma coisa para preencher o seu dia. Se eu for parar aqui, irmãos, para conversar com 10 pessoas, no mínimo 7 vai me dizer: pastor, amanhã cedo já estou acordando, tem trabalho, depois faculdade, eu estou fazendo um curso e tanta coisa. Top, hein? Parabéns. Você é um guerreiro, uma guerreira. É isso mesmo, estude, se prepare, se capacite para as oportunidades que o Senhor te dará. Mas um conselho eu te dou: para ouvir a voz de Deus. O que Ele quer para você, o que Ele tem para você. E aqui eu concluo. Um varão se apresentava numa visão. Ele estava do outro lado, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos, irmãos. Olha o que Lucas deixou escrito no verso 10, que foi o último verso que nós lemos. E logo depois desta visão, depois de quê? Da visão. Qual o problema, apóstolo? Que muita gente quer correr, ir em direção aonde? Não sei, eu não sei. A gente quer correr sem a visão, caminhar fora da visão. Deus deu a visão, Deus deu a direção, Deus entregou o propósito. O que é que eu devo fazer, pastor? Se abraçar com Ele, caminhar com Ele, seguir Ele. Quando você sai da visão, da orientação do Espírito Santo, certamente você cairá. Certamente você será uma vergonha, eu serei uma vergonha. Se o Espírito do Senhor não dirigir as nossas vidas, isso é inegociável.
Ele chega para nós, se apresenta para nós e diz assim: eu quero ser o seu agente. Eu quero ser o seu agenciador. Me dê aqui sua agenda. Você quer ir para onde? Senhor, eu quero ir lá em Peniel. Eu vou preparar um momento para você lá. Mas em 2020, 2019, o pastor Marcelino César, sentado na mesa tomando café comigo, disse: você ainda não foi em Peniel, no apóstolo Ítalo? Eu digo: ainda não. Ah, ele tem que te conhecer. Eu disse: o Espírito Santo vai preparar um momento. Aleluia. Ele está preparando esse momento para você. Neste culto você vai sair daqui com essa direção. Pare para ouvir Ele. E logo depois dessa visão, procuramos partir para o lugar que Deus havia concluído e nos chamado para anunciarmos o Evangelho. Quando é a voz de Deus, é inconfundível. Cadê os vasos? Abraão! Fala, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Moisés! Fala, Senhor. Samuel! Fala, Senhor. Davi! Fala, Senhor. Aí quando chega na nossa vez, eu quero a confirmação. Ele tem que confirmar na rádio, depois na TV, e depois eu tenho que estar no ponto de ônibus. Se passar um carro com uma frase, pelo amor de Deus. É sério, apóstolo. Tem que ter mais confirmação. É sério. Tem que tirar um raio, uma radiografia, um raio-x, para identificar para você que é Ele que está falando contigo. A voz do pai, você conhece a voz do papai ou da mãe ou de alguém? Conhece, né? A voz do apóstolo a gente conhece de longe. A gente conhece. E a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Aí ele fala: se fosse eu e você, calma aí, vamos estudar, pega o papel, a caneta, vamos fazer a soma. Quantos km vai ser? Iremos rodar. Se passar uma semana, irmão. E Lucas deixou escrito. Logo depois da visão, procuramos partir para aquele lugar a qual o Senhor havia nos enviado para pregar o Evangelho. Fazer uma pergunta para orar por vocês. Vai esperar mais o quê? Hein? Não, pastor, mas é porque tem que confirmar, sabe, a chuva. Se cair do lado esquerdo e não me molhar do lado direito. O apóstolo procurou você. A bispa procurou você. A liderança procurou você. E você disse: não, é porque eu vou ver se de repente o meu gatinho, as unhas dele crescer. É sério, irmão. Para de dar desculpas para aquilo que Deus já te chamou para fazer. Acorda deste sono, desta paralisia, e se abraça com o projeto e com o propósito de Deus para a sua vida. A permissão do apóstolo, se coloque sobre os seus pés. Eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua família. Esteja atento a esta última hora. Não queira verificações e confirmações absurdas de algo que Deus já falou, já te mostrou, já te revelou, já te disse, já fez tudo, irmãos. Daqui a pouco ele vai ter que descer. Ele vai ter que descer, só se for. Hein? Cadê os vasos? Hein? Ele vai ter que descer para falar contigo. Quer que ele faça mais? A batalha se vence de joelhos. Cadê suas armas? Hein? Cadê tua espada? Cadê o teu escudo, tua lança, tua coraça, teu capacete? Cadê? Hein? Cadê? Deus está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade.
Se você quer este chamado, se você quer este propósito, se você quer ser usado pelo Senhor, se você quer ser conduzido pelo Espírito, eu preciso orar por você agora. Vem aqui na frente do altar. Só quem quer. Pastor, eu quero. Eu aceito o propósito de Deus para a minha vida. Eu aceito o chamado de Deus para a minha vida. Eu quero essa graça. Eu quero este amor. Eu quero esta unção. Eu quero este poder. Eu quero esta visão. Eu quero este propósito. Venha, venha. Eu vou orar por curas, por milagres, libertação, portas abertas. Eu vou orar para que Jesus entre com providência esta semana. Adiante aquele processo para beneficiar a sua vida. Isso, sai do seu lugar e venha. Não tenha medo, não tenha vergonha. Eu estou falando do altar de Deus. Esqueça que aqui tem um homem. Olhe somente para o altar de Deus. É você e o altar de Deus. É você e a presença de Deus. É você e o altar do Senhor. Oh, glória. Isso. Tem certeza que você vai ficar aí mesmo? Ah, pastor, a chama no meu coração já se apagou. Essa pregação falou comigo, tocou no meu coração, mas a chama dentro de mim se apagou. Até o dia que a gente quiser. Aleluia. Oh, antes o Espírito de Deus vai tomar esta igreja. Você vai se erguer hoje. Você vai ser restaurado hoje. Você vai ser tomado hoje. Oh Deus. Eu poderia pregar outra coisa nesta noite, dizer que o anjo está descendo e tantas coisas mais, para impressionar você, como diz os pregadores, para quebrar tudo, virar tudo. Mas o meu propósito aqui em Deus é edificar a sua vida espiritual. Ele me traz aqui para isto. Olha esse moço, pastor. Olha esta jovem, debruçado sobre o altar do Senhor, porque querem relacionamento e comprometimento com Ele. Ai, 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 ai. Você não conseguirá ver com os olhos carnais, mas se abrir os olhos espirituais nesta noite, você vai contemplar o que o Espírito está fazendo neste lugar. É bacamantara sandia. Isto. Levante as mãos aos céus agora. Levante. Porque enquanto nós vamos adorar a Ele, Ele vai derramar a glória. Enquanto você vai dar glória para Ele, Ele vai te encher. Enquanto você adora Ele, Ele vai te tomar. Eu não vou parar. Eu gastarei a vida aos pés. Eu não vou parar. Eu gastarei minha vida aos seus pés. Escute. Olha só, há 16 anos atrás, eu estava dentro de uma boca de crack, com a vida destruída, apóstolo. Uma vida arruinada, acabado, sabe? Sem perspectiva, sem expectativa, sem nada. Mas alguém acreditou em mim e começou a orar pela minha vida e disse: eu creio na restauração dele. Hoje de manhã eu vi uma cena aqui em frente à igreja. No começo da tarde, um rapaz que estava aqui do lado, eu e minha esposa ia saindo com o apóstolo Ítalo, e eu vi ali o apóstolo investindo alguns minutos na vida daquele moço, tentando, sabe,
Tira ele daquela situação. E o apóstolo disse para ele: se você quiser eu te ajudo. Se você quiser eu te ajudo. Muitos não têm essa oportunidade. Eu estava lá dentro daquele cativeiro. Morava eu e um outro amigo dentro de um barraco. Na madrugada, às vezes, ele saía com a sua moto para roubar. Eu ficava lá. Uma vida terrível. Destruída. Mas alguém estava de joelhos no chão por mim. Dizendo: salva ele, Jesus. Transforma. Ande amanta santia. Aleluia. Aleluia. A salvação é sobre você, mas o reino de Deus é sobre o seu próximo. Ame alguém. Ame vidas. Ame pessoas. E você terá coragem de pegar um carro e sair daqui e rodar quase 300 quilômetros por amor a alguém. Alguém que você sonha que Jesus alcance o seu coração e a sua vida. Se porventura você é uma pessoa que vive num comodismo religioso, que é apenas aquela pessoa religiosa, dá uma oportunidade hoje, vai, para o Espírito Santo se utilizar de você. Eu tinha fumado mais de 10 gramas de crack naquela noite, estava dentro de um mangue. Eu estava cheio de drogas, maconha e crack. De repente entrou 3 carros de autoridades, todos armados, e me cercaram. Por volta entre 5h30 e 6 da manhã, um bairro chamado Barra de Jangada, próximo a uma comunidade Sovaco da Cobra. É engraçado o nome, mas é muito perigoso. E quando os carros me cercaram, que eu tentei, escute, que eu tentei fugir para dentro do mangue, eu estava todo cercado por homens armados. Naquela manhã, irmãos, a minha esposa estava orando em casa. Você entende isso? Pela minha vida. A minha vista escureceu, eu caí sentado no chão. E eu ouvia um dizendo para o outro: atira para matar. Atira. E eu só comecei a dizer uma palavra: Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus, me tira daqui. Só isso. Jesus, me tira daqui. Me tira daqui, Senhor. Até que um deles se aproximou de mim, eu sem ver nada, apenas ouvindo. Pegou na minha mão, pelo meu braço, ergueu-me, me levantou e perguntou para mim 3 vezes: quer viver ou quer morrer? E eu disse: eu quero viver. Sabe o que foi que aquele homem me disse? Para você viver, pregue a minha palavra. Irmãos, eu sei que muitos que estão aqui talvez nem creia e nem acredite. Uma vez eu contei esse testemunho lá em João Pessoa e um obreiro olhou para mim e disse: eu sei que é isso aí, foi princípio de overdose que tu tivesse. Eu digo: foi mesmo, princípio de overdose. Eu queria ter de novo aquela experiência. Não na situação que eu estava, mas em outra. Peguei o crack e a maconha que estava dentro dos bolsos da minha bermudão, joguei dentro do mangue. Quando eu abri os meus olhos, não tinha arma, não tinha homens, não tinha carros, não tinha nada. Corri para casa, bati na porta. Ela saiu desesperada. Eu estava com muitos problemas. Escute, para edificar a sua vida. Ela agoniada, pensando que alguém estava atrás de mim para tirar a minha vida. E eu disse: saia. Ela saiu. E eu nunca tinha lido um texto da Bíblia em Ruth, capítulo, acredito que 1, verso 20. Quando Ruth disse para Noemi: não me enches de estar contigo. Aonde tu pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Eu disse para ela: a partir de hoje,
O teu povo é o meu povo. E o teu Deus é o meu Deus. A partir de hoje, a minha vida muda. Sofri muito, abstinências. Coloquei sangue pelo ouvido, pelo nariz. Mas Deus foi bondoso. Com 1 ano de crente eu já estava pregando em congressos. 2 anos. O ministério dele na minha vida foi tão rápido, eu entendi logo. Imediatamente procurei partir para aquele lugar. E hoje, irmãos, eu sou apaixonado por Jesus. Uma amizade que nós temos. Ele me manda para fazer coisas, sabe? A minha esposa está aí, sabe? O senhor estava em reunião, mas um pastor seu veio aqui e disse: nós temos um líder que é meu doido. Eu entendi o que ele falou. Quem anda com Jesus faz coisas que a terra não entende. Levante a mão direita. Eu vou liberar palavras proféticas sobre a sua vida, já com muitas saudades de vocês, mas eu quero liberar isso sobre a sua vida. Pai, eu estou em Peniel, nesta casa de oração. Como disse de manhã, Senhor, eu estou em um dos altares mais honrados desse estado, deste lugar, no meio de um povo inteligente, que ama a tua obra, que ama a tua palavra, os teus ensinamentos, que amam a tua presença. Eu libero sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus, curas agora. Aonde houver uma enfermidade no corpo de alguém que está aqui dentro desta igreja, seja curado agora, seja curada agora, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo, Senhor, restauração de famílias e de vidas. Eu te peço, Pai, portas abertas agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor salve e sare a família, o marido, os filhos, a esposa. Transforma esta família, Pai. Coloca eles no teu altar, Senhor. Faz a tua obra por completa, Deus, porque tu és o nosso auxílio. Sinta a graça e o poder de Deus. Sinta o toque do altar de Deus sobre a sua vida. E agora, cadê os vasos da Bíblia? Abra a boca para adorar, porque enquanto você der glória para Ele, Ele vai te encher. Ai, 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 ai. Documentos serão assinados, processos serão promovidos. Deus vai te beneficiar esta semana e a paz habitará no seu coração. Escute. Aonde está essa pessoa que ouviu a voz de Deus aqui e que hoje quer Jesus, servi-lo, ser o seu amigo e ter o entendimento que Ele é o seu único e suficiente Salvador? Aonde é que está a primeira pessoa? Você quer? Quer que o Senhor Jesus dirija os teus passos e a tua vida agora? O que é que eu devo fazer, pastor? Apenas erguer as suas mãos aos céus, ou uma de suas mãos, e vir, porque o apóstolo vai orar por você. Aonde está a primeira pessoa? É você. Venha, não tenha vergonha, não tenha medo. O Senhor quer mudar a tua vida e a tua história hoje aqui. Cadê você? Venha. Se você se encontra afastado ou afastada dos caminhos do Senhor, hoje Ele quer restaurar o teu altar. Ele quer renovar você. Cadê esta pessoa? Está no nosso meio. Essa pessoa que a partir de hoje quer entregar a sua vida e os seus caminhos ao Senhor Jesus. Traz ela aqui.
Traz essa pessoa aqui. Seja um agente motivador de Deus. Diga para ele, para ela: chegou o teu dia, chegou a tua hora. Não é mais tempo de você vir para a igreja como uma programação, mas é tempo de você vir para cá dizendo: eu irei estar face a face com meu Senhor. Tem alguém nesta noite que deseja voltar para os caminhos do Senhor? Ou entregar a sua vida a Jesus? Faz assim só para a gente conhecer. Pastor, é você? Está aqui a primeira pessoa. Isso. Vamos aplaudir o Senhor bem forte pela vida dela. Onde é que está a segunda pessoa? A segunda pessoa. Venha rápido. Não demore. Deixa Deus agir em você. Faz a tua parte hoje. Olha, irmãos, se eu soubesse que era tão bom assim, eu não teria provado do que eu provei. Não teria. Ainda criança, uma vizinha da minha avó, chamada de Lia, eu lembro, pequeno, 9, 10 anos de idade. Ela: menino, vamos à igreja. Eu olhei para ela: de igreja? Não quero nada. Eu não teria provado o que eu provei. O caminho para eu estar aqui foi a dor. Eu não quero que esse seja o seu. Eu quero que o caminho para você seja o amor. Você quer? Vem aqui. Iremos orar por você. Você vai sair daqui hoje com o melhor amigo, que não te condena, mas que te perdoa, que não te aponta, mas que te honra. Aleluia. Que não te exclui, mas que te inclui. Eu sei que tem mais gente aqui. Cadê você? Venha, não demore. Ande. Oh, como a obra de Deus é linda em sua vida. Como a obra de Deus é linda em sua vida. Lá em Recife, escute isso. Lá em Recife tem um bairro chamado Boa Viagem. É um bairro nobre. Eu passei um ano pregando numa praça em Boa Viagem. Um ano. Botava o caixinha de som aqui nas costas. Toda sexta tarde estávamos lá. Pregava, irmão, parecia que estava pregando para uma multidão de 1000 pessoas. Fazia o convite, só as árvores balançavam com o vento da praia. Olhei para o irmão Marcelo, para o irmão Paulo, que me acompanhava, e dizia: sexta-feira é o último dia. Porque já pregávamos na terça, na Praça do Diário, que é no centro do Recife. Então toda terça tarde, toda sexta tarde, tínhamos o compromisso da evangelização. Quando dissemos isso, pregamos a palavra e fizemos o convite, mas já sabendo que não vinha ninguém. Aleluia. De repente, da varanda de um dos prédios chiques que tem lá, a gente ouviu um grito de uma mulher dizendo: ei, me espere, faz um ano que eu ouço vocês. E fazem 17 que estou afastada do caminho do Senhor, mas hoje eu quero voltar. Uma alma, uma vida, é valiosa para o Senhor Jesus. Um pregador chegou para mim e disse: ei, se tu não mudar os teus sermões, tua agenda vai esvaziar. Eu falei: por quê? Ele disse: não, porque esse tipo de mensagem aí. Eu disse para ele: você não sabe de onde o Senhor me arrancou. Se Ele tiver que me honrar neste país, nessa nação, no mundo, vai ser do jeito dele. Só mais esta vez eu pergunto: tem mais alguém que precisa de Jesus aqui? E que quer servi-lo? Ou você vai voltar para casa do mesmo jeito que você chegou? Apenas veio, ouviu. Se você quiser, venha. Irmãos, o apóstolo certamente irá orar. Quero te agradecer, meu amigo. Muito obrigado por esta oportunidade. Saiba que lá em Recife o Senhor tem uma casa, um quarto, um feijãozinho para comer.
Não tem um pudim daquele, não. Lá não tem um pudim daquele. Não é? Hoje ele fez uma armadilha comigo. Preparou uma armadilha para mim e me levou, o apóstolo. Um tal de pudim, irmão. Que pudim é aquele? Mas escute. Eu vou estar lá fora com a minha família. Minha esposa vai preparar ali uma mesa com o obreiro. Eu só tenho algumas unidades do pendrive. Eu pregando lá no seu carro. Você crê? São 12 horas de pregação, irmãos. Prepare que é muita coisa. São mais de 8 horas de louvor e adoração. É 20 horas de conteúdo, tem aqui, ó. Eu vou estar ali na frente com a mesinha. Terminando aqui o culto, nós iremos retornar para Recife, eu e a minha esposa. E eu preciso que você semeie na minha vida, levando o pendrive, porque vai abençoar a sua casa e a sua família. Eu estou com saudade de casa, os nossos filhos estão nos esperando. E eu peço desculpa aos meus amigos que me receberam com tanto carinho, a mim e minha esposa. Haverá outras oportunidades. Eu vou trazer Moisés para vocês conhecerem, ele é pentecostal. Tem 10 anos ele. E é isso, gente. Apóstolo, muito obrigado, meu líder. Querido, se coloca de pé. Segura a mão desse irmão que está aí perto de você. Segura com carinho, com carinho. Isso. Se você até puder atravessar o corredor, faça isso. Faça isso, faça isso. Bendito seja Deus. Nós vamos terminar esse momento, essa noite. E evidentemente que, diante daquilo que nós ouvimos, fará sentido para a nossa vida se nós aplicarmos na nossa vida e entendermos que o Senhor falou conosco. O Senhor falou contigo aí, irmão? O Senhor falou contigo aí, irmã? Então levante a mão dele. Glória a Deus. Diga, eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas a presença, a glória de Deus me atraiu. Te atraiu também? Te atraiu também? Atraiu você também? Então levante as suas mãos mais alto que você puder. Pode encher esse lugar aqui, irmão, de adoração. Porque depois dessa palavra aí, o Espírito de Deus tem liberdade para fluir em nosso meio. Tem liberdade para fluir em nosso meio. Então, levante a mão dele aí. Diga, o culto ainda não terminou, vai terminar agora. Mas levanta aí com precisão, bendito seja Deus. E você vai usar esses minutos que está sendo de conclusão para você glorificar o Senhor. Para você exaltar o Senhor e reconhecer que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia! Cadê os adoradores? Os adoradores, então levante a sua voz e diga, eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Eu tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu. Presença me atraiu. Diga que a sarça pegou fogo. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz Um dia me atraiu. e o meu coração queimou. Se o seu coração queimou, meu irmão, é sinal de que o Senhor decidiu fazer algo novo. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. O meu coração queimou até me descobrir que um dia conto agora, um dia conto agora vale mais que mil. Mais que mil. Se o seu coração não arde mais, se o coração não palpita mais, se ao estar no culto tornou-se um peso, passar do horário é preocupante para você, isso são sintomas, isso são prenúncios de que você está numa zona, numa área de risco. Mas se tem alguém que deseja ser atraído pela sua presença, Jesus, o que eu mais desejo é a tua presença, o que eu anelo é a tua presença, o que eu não negocio é a tua presença. E atraídos pela tua presença, não me Eu sei a tua atraídos pela tua presença, não me cansarei. diga, Tua presença diga, diga. atrás.
se consumiu, e a voz que sai dela, e o meu coração queimou. Até que descobriu que um dia conta agora, um dia conta agora vale mais que meu, vale mais que meu. Ele é mau assado. Escute bem. O horário já foi. Já era para ter terminado. Mas eu preciso obedecer a ordem do Eterno. Eu preciso saber. Eu tentei pará-la ali, mas o Espírito de Deus mandou olhar para você, de lá de cima. E aí eu preciso saber, por que Deus mandou descer de lá e vir até aqui e falar com você. Decló para Gador é minhas almas. Por quê? E atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, não me cansarei da tua presença. E atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, eu não me cansarei da não. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia conta agora vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração. Levante a sua mão aí, querido. Levante a sua mão que eu termino aqui agora. Um dia conta agora vale mais. Aleluia! 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 Zero revoregadalai, Deus. Deus lindo. Ô Marcélia, só pergunta para ele se ele quer mesmo que aconteça o que ele pediu. Pede para ele conseguir chegar aqui como eu consegui chegar lá, para nós como igreja ministrarmos e orarmos pela vida dele. Tem alguém que vai ajudar em oração aí? Tem alguém que vai ajudar em oração aí? Então levante as suas mãos aí, levante. Glória. O Senhor nos encontrou, nos achou e não abre mão de nós. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Oh, lá onde é que louve da roda. Zomituri bilava. Teve muitos que desistiram, mas você decidiu subir, permanecer. Eu não darei São os meus olhos, até que os seus olhos encontro lugar. e eu não darei
as minhas pálpebras até que eu seja esse lugar. Eu não darei sono aos meus olhos até que eu seja. Encontre um lugar. Eu não darei as minhas pálpebras até que eu seja Esse lugar. oh, se pendesse o céu, oh, se descesse aqui, oh, se descesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Oh, se pendesse o céu, oh, se descesse aqui, oh, fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Eu quero estar nesse lugar, permanecer Esse lugar até me tornar. nesse lugar. Não precisa sair, é só você ficar. Eu quero estar nesse lugar, Permanecer nesse lugar, nesse lugar. eu não preciso sair, é só você ficar. Tu és lindo, Jesus. Ao casal de pastores, por gentileza, venham aqui, nós vamos orar por vocês e a gente já libera.